Amém, amém. Nós estamos olhando para Efésios. Como eu disse, alguém tinha me perguntado, várias pessoas me perguntaram sobre irai-vos e não pequeis, mas como eu disse semana passada, preguei 2 sermões só para nós entrarmos quando Paulo vai, e na verdade podíamos pegar antes, não era voltar, não é? Porque primeiro ele fala sobre todo o plano de salvação, depois ele começa a falar como o poder da graça opera em nós, e ele está falando então sobre o despojar do velho homem, ser revestido novo, que segundo Deus é criado em santidade da verdade, ou em santidade e verdade. E aí ele começa a falar sobre esse revestimento, sobre como nossas mentes eram entenebrecidas, e nós éramos como todos os homens, não é? Entenebrecidos no entendimento pela dureza que há em nossos corações, mas nós não somos mais assim. Então ele está falando sobre como, é? Esse despir e vestir. Então, na verdade, não são coisas que você pode botar em prática, como um coach te dando dicas que você possa botar em prática. Isso é o que está acontecendo em novos corações, habitados pelo Espírito Santo, com novos poderes, novos amores, novos ódios. Portanto, se a pessoa achar que alguma dessas coisas, que eu preciso disso, não preciso daquilo, ela não entendeu nada. E se ela achar que tem algumas dicas como lidar com isso, aquilo, não entendeu nada. Está falando sobre uma transformação total do homem, que é o despir-se do velho homem e se revestir do novo, que é verdade para os filhos de Deus. Então depois, a partir do 24, ele começa a falar sobre coisas que vão abranger a vida inteira. Se nós quiséssemos olhar todas elas, nós íamos ficar vários e vários domingos. Não é que Paulo cobriu todas as coisas, porque, como eu disse, isso aqui é uma carta, não é um tratado, não é? Ele está mandando carta para os seus amigos, seus irmãos em Cristo. Então, mas tudo que é importante, ele vai mostrar o que acontece quando nós estamos nos despindo do velho homem, nos revestindo no novo, que segundo o poder de Deus é criado, não é? E a primeira injunção dele é aonde a gente chegou hoje, e eu vou falar agora à noite sobre uma e sobre outra, mas eu não sei muito bem assim, não é? Porque às vezes a gente tem que voltar e rever algumas coisas, apesar de que eu não queria ficar muito tempo em cada uma delas. De repente eu até me empolgo aqui e continuo, né? Eu vou olhar a primeira injunção, e depois a segunda, que é o irai-vos e não pequeis, mas depois tem tantas outras. Depois ele vai invadir pelo capítulo 5 até a nossa batalha, mas ele vai falar sobre todo tipo de relação, né? Nossos sentimentos, nossa relação com todas as coisas, né? Com o dinheiro, com o trabalho, com os irmãos, com marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. Ele vai levando isso até que ele chega no fim, já lá no capítulo 6, dizendo como nós lutamos contra as potestades, os principados e os dominadores deste mundo perverso, e como chegamos lá, em vez de sermos para sempre, as metáforas, que a Bíblia tem várias metáforas para a vida cristã, porque nenhuma delas expressa tudo, não é? São como as parábolas. Tem gente que fica sempre na metáfora da ovelhinha, mas não é nem ovelha que cresce e vira logo uma ovelha, sabe? Sempre é a ovelhinha sendo carregada, né? Mas aqui não, vai chegar nós estarmos com toda a armadura de Deus e lutando contra principados, potestades nos lugares celestiais, e havendo feito tudo, ficarmos firmes. E é isso que ele está fazendo aqui. Então você vê que não é uma dicasinha para uma área da sua vida, é a revolução maravilhosa que o Evangelho faz em quem tem uma nova mente, um novo coração. Então aqui a primeira injunção no capítulo 4, no versículo 25 por isso cada um de vocês deve abandonar a falsidade e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Tem um cantor famoso, né, Billy Joel,
Até por acaso hoje estava falando sobre música com o Tomás, eu mencionei ele, para mim, um dos maiores cantores, assim, né? Está velho, mas ainda está vivo, e um dos maiores cantores de todos os tempos, eu acho. E o Billy Joel está dizendo: a honestidade é uma palavra tão solitária, todo mundo é tão falso. E Paulo está dizendo: abandone a falsidade e cada um fale a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. E Alexander Pope, ele disse que um homem honesto é a maior obra de Deus, é a maior obra do poder de Deus. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é um milagre encontrar um homem honesto, no sentido pleno da palavra. Literalmente, ele está dizendo, é necessária uma intervenção milagrosa da parte de Deus para tornar um homem honesto. Estava dizendo hoje que tem gente que pega a sua vida espiritual e diz: olha, porque nem sei quem não fez isso, aquele não fez aquilo, a igreja não fez isso. Ele está sendo o quê? Desonesto, está sendo mentiroso, está mentindo para si mesmo, não é verdade. No fundo ele sabe, quando Paulo começa a descrever o estilo de vida cristã, ele começa justamente aqui. Esse é o primeiro lugar. Enquanto você estiver com essas mentiras, com essas desculpas, enquanto você estiver, eu sou sempre fraquinho, Paulo diz que escreve Efésios para que todos cheguem à estatura de adultos, homens adultos, que podem lidar com as coisas. Enquanto você continua se enganando com o humanismo secular, então você nem começou a entrar, todo o resto já para. Se você quiser misturar isso aqui com humanismo secular, psicologia secular, sociologia, para. Ele está dizendo: deixe toda a desonestidade. Eu sei que é agradável alguém dizer que essas coisas do teu coração aí não é o que é, não é pecado, não é escuridão, não é falta de confiança em Deus. Eu sei que você gosta de ouvir outras coisas. Paulo está dizendo. Então ele começa aqui. Eu creio porque a verdade está na essência do que significa ser cristão. Ele podia começar por outro lugar. Então pense, de onde vem a mentira? Você se lembra em Efésios 4:25, é um exemplo específico e prático, verso 22. Despojai-vos do velho homem, que pertence à vossa antiga maneira de viver, e que se corrompe pelas concupiscências enganosas, ou seja, pelos desejos que são trazidos e alimentados pela mentira e não pela verdade. Por isso ele começa aqui, então no versículo 25 ele usa a mesma palavra para o despojar-vos e diz especificamente: portanto, despojando-vos da mentira, fale a verdade um com o outro, pois somos membros do seu corpo. Então fica claro que a falsidade é uma característica da velha natureza que ele menciona alguns versículos antes, no 22, ele está dizendo, não era exatamente sobre se despir do velho e se revestir do novo. A primeira coisa é essa, especificamente: despoje-se de toda falsidade. Porque isso é útil porque nos mostra de onde vem a mentira. O versículo 22 diz que a velha natureza é a natureza pré-conversão, antes da regeneração. Ela é corrompida com desejos. E o que torna esses desejos ruins é que eles vêm da mentira, eles vêm do engano. Não há nada de errado com desejo em si, com o desejar, mas como os desejos vêm das mentiras, do engano, das concupiscências, ou seja, dos fortes desejos do engano, então são desejos ruins. E a razão pelo qual o desejo vai atrás das coisas erradas é porque o seu coração acredita numa mentira, e ele é mentiroso. Senão nenhum homem nunca buscaria algo errado, porque a verdade é totalmente desejável. Mas como vimos enquanto eu estava, acho que orando, Davi disse: abre o meu coração para as belas maravilhas da verdade. Você vê, se Deus não abre o nosso coração, a gente não vê maravilha, a gente vê maravilha no engano. O homem é corrompido pelas concupiscências do engano. Mas agora nós vimos que mentir é uma das características da velha natureza. Mentir para nós mesmos, mentir para os outros,
Mentir para Deus. Em outras palavras, quando Paulo diz que a velha natureza é corrupta, ele quer dizer, entre outras coisas, que a velha natureza é mentirosa. Se você espera uma teoria de vida vinda da velha natureza, você já se decidiu abraçar o engano. Isso significa então que a corrupção de mentira, da mentira vem dos desejos do engano. Então, muito simplesmente, isso significa que a razão pela qual mentimos é porque desejamos o que não deveríamos desejar. Desejamos o que não devíamos ter. E a razão pela qual os temos é porque somos enganados sobre o que verdadeiramente é desejável. Deus é desejável, mas somos enganados e achamos que outra coisa é desejável. E sempre que desejamos e queremos alguma coisa que não é Deus, então pecamos. São desejos da mentira. Para aprender a lição do versículo 18 e 19, nossa dureza do coração, é o que Paulo diz, como éramos contra Deus, leva à escuridão do entendimento, que leva à escuridão da ignorância daquilo que é verdadeiramente valioso, do que vale ser buscado e desejável. E essa ignorância nos expõe a quê? A todos os enganos de Satanás, do que vai nos fazer feliz, do que vai nos dar uma identidade, e aí nós desejamos essas coisas. É por isso que Jesus diz que Satanás é o pai da mentira, no sentido de que ele está por trás de cada mentira, que alguma coisa é mais desejável do que Deus. Não é? Desejos enganosos que nos tentam a mentir também. Nós só não acreditamos na mentira como passamos por causa desses desejos a mentir. Ninguém mente de maneira diferente. Então vamos ser específicos e nos conscientizar de alguns dos desejos enganosos que nos tentam a mentir. Acho que todos os desejos que levam as pessoas a mentir podem ser resumidos nesses dois: medo e ganância. Medo e ganância. Dois tipos de medo e dois tipos de ganância. A gente podia falar umas coisas, mas como eu disse, a gente quer pelo menos ver essas duas coisas e depois, quem sabe, ver todas as outras. Não sei, vamos ver, não é? Dois tipos de medo. Vamos pensar primeiro sobre o medo. Em Mateus 21, 23 a 27, a autoridade de Jesus é desafiada pelos principais dos sacerdotes e dos anciãos. Eles perguntaram: com que autoridade tu fazes essas coisas? Eles estão desafiando a autoridade de Cristo. Então, antes de respondê-los, ele lhes dá uma pergunta de teste, para ver se eles realmente querem conhecer a verdade, ou eles estão tentando se justificar. Sabe, grande parte das dúvidas das pessoas, grande parte dos pedidos de aconselhamento, não é uma busca pela verdade. Aquela pessoa, ela já decidiu que quer alguma coisa enganosa, e ela faz perguntas, mas ela não quer a verdade. Ela só quer se sentir bem no engano, não é? E esses caras não queriam, eles queriam se justificar, queriam se sentir bem como eles eram, e queriam fazer Jesus tropeçar. Então Jesus faz uma pergunta: o batismo de João, vocês me respondam isso que eu vou saber que vocês querem saber a verdade. O batismo de João, de onde era? Era do céu ou dos homens? Agora nós podemos assistir a uma mentira sendo construída no coração, que é o mesmo útero de todas as mentiras. Podemos ver quais desejos que são da onde vem a fabricação de mentiras. Há um desejo neles que faz eles responderam assim no 25. Eles discutiram, antes de responder, eles fizeram: vamos se juntar aqui, vamos ver o que a gente vai responder junto. E eles disseram: olha, se dissermos que o batismo de João veio do céu, então ele vai responder para nós: então por que vocês não creram? Mas se nós dissermos ele é um batismo dos homens, não tem nada a ver com Deus, nós temos medo da multidão, porque a multidão acredita que João Batista é um profeta. Então eles combinaram e responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhe disse: nem eu vos direi então com que autoridade eu faço isso. Vocês não vieram se aconselhar comigo para saber a verdade, então eu não vou responder. Os principais sacerdotes e anciãos, eles falham no teste de Jesus. Eles provam que o desejo profundo deles não é pela verdade.
Cada vez que a gente vai à Bíblia, cada vez que a gente perguntasse a alguém o que Deus fala sobre esse assunto, a gente devia estar desejoso pela verdade e não por uma justificação em algo em nossas vidas. Então, para que serve? Não é pela estima pessoal e segurança física. Eles têm medos e eles são controlados pelo medo. É por isso que eles mentiram. Sempre há medo ou ganância atrás de cada mentira. 2 tipos de medo. Primeiro, eles temem levar uma surra daquelas pessoas, dependendo do que eles responderem. Em segundo lugar, eles têm medo de perder a estima delas, não é? E eles temem, em segundo lugar, ser demonstrado diante de todo mundo que eles estão errados. A gente vê isso no 25, eles concluem que não podem responder a pergunta, dizendo que o batismo de Jesus, de João, era do céu. Por quê? Não porque o batismo de João não fosse do céu, não, isso é irrelevante para eles. Não, é simplesmente porque se eles responderem dessa forma, eles darão a Jesus uma chance de mostrar que eles são inconsistentes, que não há integridade na vida deles, porque Jesus então vai perguntar. Eles pensaram: por que vocês não creram então? Por que vocês não foram batizados? Então eles, com medo de serem expostos, eles pensam: a gente não pode responder isso. Então eles são levados a uma mentira por seu desejo pela estima dos homens e o seu medo de admitir inconsistência, mesmo racional. E o segundo tipo de medo que controla eles é o medo físico. A segurança física para eles é mais importante do que a verdade. Eles acham que quem as pessoas pensam que eles é mais importante que a verdade, e depois eles acham que a segurança física é mais importante que a verdade. E você vê isso no 26, eles não conseguem responder que o batismo de João é do homem, porque a multidão acreditava e João era um profeta. Então o povo podia ficar bravo, violento, apedrejar eles. Então, em vez de dar uma resposta que eles acreditavam ser verdadeira, ou seja, que era dos homens, eles mentem. Eles são evasivos. A gente diria que eles são diplomáticos. Eles têm um cuidado na mentira, né? Eles são políticos. Eles dizem: não sabemos. Porque eles pensaram: olha, a resposta é que se falarmos a verdade, a multidão pode nos matar. E se falarmos que é do céu, então ele vai nos mostrar inconsistentes. E a gente então vê onde está a origem da mentira. 2 tipos de medo: medo de perder a estima pessoal e medo de ser ferido fisicamente. Mas observe bem, esses desejos por segurança e por aceitação, estima das pessoas, são desejos do engano, da mentira. Satanás está enganando os principais dos sacerdotes que o louvor e a estima das pessoas é mais importante do que Deus. Ou está enganando a eles, né? Primeiro, que a estima popular seja mais desejável do que a verdade. E é uma mentira que a segurança física é mais importante que a verdade. Estão os mártires aí para mostrar isso. Todos os apóstolos mostraram com suas vidas que a segurança física não é mais importante que a verdade. Que se eu achar que minha segurança física é mais importante que a verdade, isso é a concupiscência do engano, é o medo, não é? Jesus, por exemplo, diz: não fuja da perseguição mentindo ou evitando um testemunho da verdade. O que ele diz? Bem-aventurados sois vós quando vocês são perseguidos pela minha causa. E assim a mentira dos principais dos sacerdotes é produzida pela mentira de Satanás, o pai da mentira de que a aceitação popular é mais importante do que Deus, ou que a sua segurança física é mais importante do que Deus. É daí que vem então a mentira no coração dele. Sempre vem disso, de medos, não é? É assim que acontece praticamente com todas as mentiras. Somos enganados a pensar que a zombaria das pessoas ou o abuso de algum grupo é mais temível
do que a desaprovação de Deus. Então nós vamos desonrar a Deus para que as pessoas não pensem algo de nós que nós achamos terrível, mais terrível do que desagradá-lo, do que desonrá-lo. Ou então nós vamos mentir e tentar elaborar com o humanismo secular a nossa mentira, porque nós achamos que manter nossa integridade física ou autoestima é mais importante do que a nossa relação com Deus. E 2 tipos de ganância que nos fazem mentir, não é? Eu disse que a mentira não é causada apenas por 2 tipos de medo, mas também por 2 tipos de ganância. Ganância por dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar. Ganância por elogios e ganância por aprovação. A gente podia dar muitos exemplos, mas estamos sempre querendo avançar ao máximo. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Ananias e Safira, um exemplo do primeiro tipo de ganância. Eles venderam uma propriedade, guardaram parte do lucro para si e levaram o restante para os apóstolos e apresentaram dizendo que era tudo, que eles venderam, estavam dando tudo. Atos 5:3. Qual é a pergunta de Pedro para Ananias? Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para você mentir contra o Espírito Santo? Não é? É muito fácil, você pode falar assim, poxa, que Ananias não falou, não é? Mas às vezes como é comum no meio da igreja, a pessoa dá um dinheiro e diz assim, isso aqui é o dízimo, mas não é verdade, não é. É o que eles estão fazendo, eles deram espontaneamente o dinheiro lá e disseram, isso aqui é tudo o preço da... A gente está fazendo igualzinho Barnabé. Eles sabiam que Barnabé tinha feito, eles queriam aquele tipo de aprovação, mas era mentira. Então Satanás está presente novamente em seu papel habitual. Pedro diz, como Satanás encheu o teu coração de mentiras, de enganos, para você mentir para o Espírito Santo. Certamente Satanás não falou assim, vai lá, mente para o Espírito Santo, mente para ele, o Espírito Santo não vai saber. Ele é Satanás, não é? Como ele fez Satanás mentir para Pedro e para Deus? Ele enganou Ananias, fazendo ele pensar o quê? Mais bem-aventurada coisa é guardar do que dar. Isso é uma mentira, porque isso é exatamente o oposto do que Jesus disse. Ele disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você pode não gostar, mas é o que Jesus disse. Satanás diz o contrário, você pode gostar, mas é o que Satanás disse. Satanás provavelmente sugeriu a Ananias olha, vocês e Safira já não são mais jovens, vocês podem ter despesas inesperadas, pode acontecer alguma coisa. Satanás nunca diz assim, mente para Deus. Ele tem maneiras de fazer isso, não é? Pense em todos os prazeres legítimos que vocês podem ter com esse dinheiro, o dinheiro é de vocês, vocês ganharam honestamente, vocês venderam o terreno que vocês compraram com trabalho honesto, e você e Safira ainda tem alguns anos pela frente, vocês podem ter dificuldades. Então de repente os desejos enganosos no coração criaram a mentira, deu à luz a mentira, e Ananias caiu morto. E a sua esposa, a gente sabe, como Pedro disse, os mesmos pessoas que levaram o corpo do seu marido vão levar você também. E a Bíblia diz que um grande temor veio sobre a igreja. Então você vê, esse é o tipo de ganância que produz mentira. A ganância por dinheiro e o que ele pode comprar. O outro tipo de ganância que produz mentira é a ganância pelo louvor, poder, posição ou aprovação. E eu deixarei os exemplos para a imaginação de vocês. A Bíblia está cheia deles, né? E devemos acelerar aqui. Então, na realidade, se vocês observarem, Deus está nos dando aqui, quando Paulo entra para descrever o estilo de vida que caracteriza o despir-se do velho homem, se vestir do novo, tem 2 mandamentos que parecem idênticos, mas não são. Ele diz, abandonem a falsidade, depois falem a verdade. Se você não abandona a falsidade, por exemplo, de que o louvor dos homens é mais importante do que Deus, você não tem como falar a verdade. Se você não abandona a falsidade antes de que o medo, não
os medos que levam você a mentir e as mentiras que eles contam, se você não abandona a falsidade, você não tem como falar a verdade. Então, abandonar a falsidade não é exatamente o mesmo que falar a verdade. Alguém pode dizer, bem, abandonar a falsidade significa falar a verdade. Não, porque há muitas maneiras de ser dominado por um espírito de falsidade, mesmo sem contar mentiras. É possível, por exemplo, você mentir sem dizer nenhuma palavra que seja mentirosa. Pense um caso que tem uma pessoa A, B e C, e todos sabem que João não roubou o banco, como ele está sendo acusado. E alguém diz, faz a pergunta e a pessoa A diz, João roubou o banco. Isso é o que? Mentira. Eles sabem que João não roubou o banco. E ele está dizendo exatamente que João fez uma coisa que ele não fez. Agora, imagine se a pessoa B diz, bem, tudo que eu sei é que eu vi João perto do banco. Ele não está dizendo que João roubou o banco, mas ele também está mentindo. E o C diz, não digo nada, não sei de nada. Ele está mentindo também, porque ele sabe que João não roubou o banco. Você vê, os três estão enganando. São expressões de falsidade, ainda que só uma pessoa tenha mentido de verdade, dizendo que João roubou o banco. O outro diz que viu João perto do banco, isso não era mentira. Mas ele sabe que ele não roubou, mas isso ele não fala. O outro diz que não sabe de nada, não tem nenhuma informação para dar. Mas ele tem, e ele sabe que João não roubou o banco. Mas ele não fala nenhuma mentira. Ele não diz João roubou o banco. Além disso, você pode mentir para si mesmo. Há várias maneiras de ficar preso ao espírito de falsidade e de estar cheio do espírito de falsidade sem propriamente dizer inverdades. Dizer mentiras é um sintoma de, na verdade, não abandonar a falsidade, não é? Para ser alguém que fala a verdade, você precisa antes abandonar a falsidade. O medo lá dos fariseus de ser exposto e amarem mais a sua estima de ser respeitado do que a Deus, era uma falsidade, não é? Mas vinha porque eles não abandonaram a falsidade de que aquilo era mais importante do que Deus, ou o medo de que eles pudessem sofrer violência física era pior do que a verdade, né? Dizer a verdade também era falsidade. Então, o que significa abandonar a falsidade? Significa realmente amar a verdade em todos os níveis. Paulo diz, nós, o novo homem, ele é criado na verdade da santidade. Ele é criado na verdade. Ele primeiro abandona toda a falsidade. Uma pessoa de verdade é alguém com um espírito sincero, aberto, imparcial. Uma pessoa de coração sincero é como um lago cristalino onde você pode enxergar o fundo sem parcialidades, sabe? Sem, quando é alguém, justiça, quando sou eu, misericórdia. Sem parcialidades. As pessoas hoje são assim. Elas dizem que tem uma opinião bíblica, tem nada, não é? Elas têm a opinião mais conveniente. O que Deus diz sobre esse assunto? Ela tem uma opinião. Aí alguém que ela ama muito começou a fazer aquilo, aí a opinião dela começa a mudar. É óbvio que ela nunca acreditou na verdade, porque a verdade é tal que se meu pai fizer aquilo é errado. Se eu souber que meu pai morreu perdido, eu não mudo a verdade. Meu pai, meu filho, minha esposa. Mas as pessoas são assim. Não, mas eu conheço um homem que era muito de Deus, que vivia assim, eu não posso acreditar que ele não é salvo. Como pode não acreditar que ele não é salvo? Então isso que ele fez não pode ser. É assim que é redefinido. A maioria das pessoas, quando vão falar sobre pecados específicos, ainda mais que a nossa cultura defende, elas começam a dizer assim, não, mas eu conheci alguém. Não, mas é que você nunca teve alguém na sua família assim. Que daí? Há muito mais no que Paulo diz aqui do que apenas você façam afirmações verdadeiras. Não. Ele quer dizer algo além disso. Antes de, por assim dizer, obedecermos à injunção positiva, falem a verdade, temos de obedecer à injunção negativa, que é livrem-se da falsidade.
Por que as pessoas repetem o que o humanismo secular diz? Porque não abandonaram a falsidade. Então aquilo ali é uma boa para justificar o que está nele, que a Bíblia diz que não devia estar, ou de como lidar se está. Anteriormente, você lendo Efésios 4, 22 a 24, diz: eles estão, quem? O mundo, obscurecidos no entendimento. Eles são separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, devido à dureza dos seus corações. E um pouco adiante, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe pelos desejos da mentira, do engano, da falsidade. Sem isso, você acredita: eu não vou ser feliz. Então, esse é um desejo do engano. Porque se Deus diz isso aqui, não pode ter na sua vida, mas sem esse relacionamento eu não vou ser feliz. Você é um desejo do engano. Você tem um desejo e você acreditou na mentira. É de onde está vindo o desejo. A essência do mal é o engano. O engano é fugir da realidade, estar fora de contato com a realidade. Portanto, abandonar essa falsidade é muito mais do que simplesmente dizer verdade, sair por ali dizendo verdades. Não é? Por que nós devemos ser verdadeiros? Se você esteve aqui na semana passada, vai entender porque a ética cristã, o sistema cristão são diferentes de qualquer sistema ético no mundo. A gente pode ver isso também aqui. Olha, não há nenhum sistema de ética, nenhuma filosofia ou religião que diga para você mentir, sabe? A ética confuciana, humanista, pagã, romana, budista, vai dizer assim: minta, mentir é bom. Ninguém. Todos dizem: diga a verdade. Mas por que dizer a verdade? A gente gastou um bom tempo na semana passada, não é? O estilo de vida cristão que Paulo está dizendo é tão diferente porque tem uma dinâmica totalmente diferente. Paulo não diz, e Jesus tampouco, diga a verdade, porque a mentira é algo horrível. A mentira é horrível, mas não é isso que eles dizem. Eles também não dizem: diga a verdade, porque se você mentir, um dia você vai ser descoberto e sua vida vai ser estragada. Não faça isso, porque um dia você vai ser descoberto. Não engane sua esposa, porque um dia você vai ser descoberto e aí vai ser horrível. Sua vida vai ser destruída, sua família vai ser destruída, seu casamento vai ser destruído. Não dizem isso, apesar de que isso tudo provavelmente vai acontecer mesmo. Apesar de geralmente isso acontecer, não é? A Bíblia diz assim: não faça fofoca, porque fofoca destrói os relacionamentos, porque a fofoca é horrível, você falar de alguém pelas costas. Não faça isso, isso estraga o tecido social. Então a Bíblia, isso é verdade, mas a Bíblia não diz isso. Você não vê Paulo dizer: diga a verdade, porque você é uma pessoa de bem. Você é uma pessoa de bem, você não é essas pessoas baixas. A gente viu como as pessoas ensinam outras a fazer ética baseada no medo ou no orgulho. Criam filhos assim. Nada disso. Todos os outros sistemas éticos falam dessa forma, eles argumentam desse jeito. De fato, se você se considera um verdadeiro homem, um homem de bem, você deveria ser honesto. Outra linha de raciocínio é: ser honesto acaba valendo a pena a longo prazo, porque você pode perder algumas coisas, mas a tua honestidade vai acabar sendo reconhecida, você acaba sendo promovido, você vai acabar as pessoas gostando mais de você no final das contas. Ou claro, as pessoas dizem: mentir é horrível, mas você não vai ver Paulo argumentando assim, nem Jesus. O que Paulo diz é: abandone a falsidade e fale a verdade com o seu próximo, pois nós somos membros do mesmo corpo. As razões do Evangelho são sempre centradas em Deus, na nova natureza e no que Jesus fez. Ele está falando a cristãos, e isso acontece repetidamente no Novo Testamento. A razão pela qual você pode e deve dizer a verdade é pelo que você é um novo homem. Você se despiu do velho homem. Aquele modo de vida, eles eram governados pelo engano, pela escuridão das suas mentes e pela dureza dos seus corações.
Você faz parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, vocês são membros um dos outros. Na semana passada a gente disse, bem no meio de todos esses mandamentos, que todas aquelas éticas humanistas e religiosas do mundo, não mintam, não roubem, falem a verdade, trabalhem duro, ajudem os outros, como Paulo vai abordar aqui. Nós temos uma injunção completamente diferente. Paulo diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia. Não entristeçam essa pessoa que habita em vocês. Os motivos são diferentes, não é? É por causa de quem você é por causa de que você é um novo homem, porque você está em Cristo, porque o Espírito Santo habita em você. Essas são as razões. Em última análise, um cristão, ele não tenta levar uma vida piedosa simplesmente porque a imoralidade é terrível. A imoralidade é terrível, destrói os lares, destrói os relacionamentos, usa as outras pessoas como objeto. Tudo isso é verdade, mas não são esses os argumentos. A indústria pornográfica destrói famílias, destrói lares, destrói pessoas menores, destrói... Tudo é verdade, mas não são os argumentos para um cristão. Um cristão vive de modo piedoso porque sua consciência está impregnada de fatos gloriosos sobre quem ele é em Cristo, e sobre como Cristo enviou o seu Espírito, comprado com sangue, para habitar em nós, e agora nós temos uma nova natureza, somos participantes da natureza divina, e existimos para a glória de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que temos de abandonar a falsidade, porque vivemos com Deus, e Deus é o Deus da verdade, Ele é luz. Ele chega a dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade, porque Ele é a verdade. Então abandonem a falsidade. Deus é o Deus da verdade. Ele é um Deus de sombras, como diz aquele que disse: não diz que o outro lá roubou o banco, que o João roubou o banco, mas diz: olha, eu não sei, não quero falar nada a respeito. Eu vi ele perto do banco. Sombra, não mentiu diretamente, mas a Bíblia diz: Deus é luz e nele não há treva alguma, não há sombra. Deus nunca se contradiz, porque temos um Deus de verdade e vivemos com um Deus de verdade, e o Espírito da verdade habita em vós, diz Paulo, e porque somos membros de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais nós pensamos nisso, mais dizemos: preciso deixar a falsidade e dizer a verdade, e abraçar a verdade. É essa dinâmica que leva o cristão a dizer: a verdade é algo alegre, é algo poderoso, não é negativo. Não pude ter aquele relacionamento, você é infeliz, mas eu tive que obedecer a Deus. Isso é porque essa pessoa continua enganada pelos desejos do engano. Obedecer a Deus daquilo seria algo alegre. É por isso que João diz: os seus mandamentos não são penosos, porque nós agora somos outras pessoas. Eu disse, na semana passada, quando Agostinho disse para sua ex-amante: Agostinho, sou eu, não está me reconhecendo, sou eu. Ele disse: eu sei que é você, mas eu não sou mais aquele Agostinho. A questão é quem eu sou, não sou mais. A razão pela qual eu tenho de dizer a verdade não é apenas porque ao longo dos anos as pessoas vão balançar o dedo na minha cara desde que eu sou criança, fazendo-me sentir culpado. Ou seja, um cristão não fala a verdade apenas para não se sentir tolo, ou imoral, ou não alguém de bem, mas sim de forma positiva, porque sabe que o Senhor é verdadeiro, que o seu Deus é verdadeiro, que Ele é membro do corpo de Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito, muito mais importante, e é por isso que falamos a verdade. Estamos nos despindo do velho, nos revestindo do novo. Então deixem a falsidade. Qualquer argumentação humanista que vai falar sobre o que a Bíblia diz que é pecado, e eu estou querendo encontrar outra maneira, deixe a mentira, então fale a verdade. Por que a pessoa então fica misturando o evangelho com outras coisas? Porque ele não deixou a falsidade,
Então ele tem que falar mentira. Porque ele achou que salvar papai, mamãe, vovô era mais importante do que a glória de Cristo. Então ele tem que mudar o evangelho para incluir eles. Ele tem que mentir. Porque ele não abandona a falsidade. Como ser verdadeiro? Há 3 aspectos para isso, 3 dimensões da honestidade que a Bíblia ordena. Eu quero simplesmente enumerá-los rapidamente. Como eu disse, se a gente fosse olhar realmente, cavar essas coisas, a gente ia ficar muito tempo aqui nessa primeira injunção, depois no irai-vos e não pequeis, e depois em cada junção. Paulo vai cobrir a vida quase toda, não é? Então há 3 aspectos para isso, 3 dimensões da honestidade que a Bíblia ordena. Eu vou só enumerar rapidamente. Honestidade verdadeira é mais do que apenas falar a verdade. Primeiramente, nós precisamos abandonar toda a falsidade, todas as racionalizações, toda a filosofia do mundo que justifica a falsidade. Nós temos que ser honestos com Deus, como Davi: pequei contra ti. Não, mas a psicologia diz que como papai não me preferia, me deixava no canto, quando Samuel foi ungir lá, ele chamou todo mundo, mas papai me deixou de fora. Isso causou um trauma tão grande na minha vida. Eu senti sempre que papai não me valorizava, eu era excluído na minha família. Isso me deu insegurança, que eu tentei completar essa insegurança com amor, os amor das mulheres. Foi por isso que eu acabei pecando com Betsabá. Que sujo. Isso é não abandonar a falsidade. Ele diz: pequei, não há nenhuma justificativa. Primeiro, precisamos abandonar toda a falsidade, o que significa ser honesto com Deus. Em segundo lugar, precisamos ser honestos conosco mesmo. Isso aqui não é inveja, isso aqui não é orgulho. Precisamos ser honestos conosco mesmo. Como Asaf: fui como animal perante ti. Comecei a reclamar da vida, comecei a olhar as pessoas que tinham dinheiro, comecei a achar o dinheiro mais importante do que tu, comecei a dizer que em vão eu limpei minhas mãos na santidade. Eu fui um animal irracional. Mas quando eu entrei no templo e vi o fim de quem não tem a ti como um tesouro, o que eu quero na terra agora que não seja tu? O que eu tenho no céu a não ser a ti? O que eu desejo na terra? Nada. Então nós podemos começar a ser honestos com os outros. A Bíblia está dizendo que se você não é honesto com Deus, se você não é honesto com você mesmo, você não pode ser honesto consigo. Adão não podia ser honesto com ele mesmo, enquanto ele estivesse culpando Deus e Eva pelo seu pecado. Só então nós podemos começar a ser honestos com os outros. Ele podia ser honesto com Eva e falar verdadeiramente com ela. Só então podemos começar a ser honestos uns com os outros. A razão disso é que nós precisamos reverter a maldição. E se revestir do novo é reverter a maldição. Se nós voltarmos em Gênesis 3, a gente vê que no momento em que Adão e Eva decidiram que ser seus próprios senhores, e que eles não teriam um senhor sobre eles, que eles iam decidir o certo e o errado nas suas vidas, naquele instante em que eles estenderam a mão e disseram: quero ser o meu próprio rei, eu vou ser o meu rei dos reis, eu quero dar as cartas da minha vida. De imediato suas naturezas desmoronaram e eles começaram a se corromper pelas concupiscências do engano, porque era uma mentira que eles seriam mais ao se tornarem senhores de si mesmos. Um anjo que quis se tornar senhor de si mesmo se tornou um demônio. É por isso que chamamos de pecado. Eles se tornaram pecadores. E a primeira coisa que aconteceu foi que eles se esconderam. Você vê, começou o jogo de mentiras, de encobrimentos. Se esconderam. Já falamos sobre isso, né? Como eu disse na semana passada, fizemos uma grande introdução. A primeira consequência foi essa percepção de que eu tenho que esconder coisas. Quando Deus apareceu, Adão e Eva se esconderam dele. Além disso, eles se esconderam um do outro. Eles estavam nus, mas agora eles não podiam estar mais nus. Isso está falando de maneira geral, não é? Eu agora vou ter que controlar o que Eva sabe sobre mim. Ela vai ter que controlar o que eu sei sobre ela. Não podemos estar mais nus, abertos. Percebe? Enquanto você diz: vou viver para mim, vou colocar a minha glória e a minha felicidade
no centro. Então, o jogo de mentiras é inevitável. Nós ficamos como os fariseus. Se nós dissermos isso, acontece isso. Se dissermos aquilo, vai acontecer aquilo outro. Se eu disser que o Evangelho diz isso, então quer dizer que papai não foi salvo. Então, o meu pai, que era tão zeloso por Deus, mas estava enganado. E como é que eu posso deixar papai? Eu vou ter que dizer que não. Mas Paulo diz assim: olha, eu tenho uma grande tristeza no meu coração, porque eu dou testemunho de que os meus parentes eram zelosos, mas não aceitando a justiça que vem somente de Deus, eles estabeleceram uma falsa. E eu sei que eles estão perdidos. Ele não mudou o Evangelho. Ele disse que eles eram zelosos, mas sem conhecimento. Verdade. E você começa a se esconder delas, né? Quando você diz, vou viver para mim mesmo, você entrou no reino da mentira. Você começa a ter que dizer que você é o Senhor, que o que você escolheu está certo, e você se esconde. Você não pode deixar que as pessoas vejam quem você realmente é. Você não pode mostrar suas fraquezas, e você tem que sempre estar manipulando a imagem. E Adão e Eva imediatamente precisaram se esconder um do outro. Eles não podiam mais suportar transparência, vulnerabilidade. E quando Deus aparece, eles se escondem dele. Mesmo sabendo que nós não podemos nos esconder de Deus, a gente ainda tem justificação. A gente fica se justificando, porque a gente ainda tem a ilusão de que podemos realmente. Eu disse, a pessoa tem uma vida de oração horrível. Ela diz, a culpa é da igreja, a culpa é dos outros. Aquele é folha de figueira. Ele sabe que está nu diante de Deus. Deus vai dizer, não, você tem que olhar onde você caiu. Ninguém é culpado por você não ter uma vida de oração. É mentira. E você sabe que começou logo esse jogo, né? Foi Eva que me fez fazer isso. Deus se volta para Eva e Eva responde o quê? Foi o diabo. Todo o humanismo secular se baseia nisso aqui. O primeiro humanismo secular não foi um ser humano, foi uma serpente. Nós podemos pelo menos dizer que o único que naquele instante não mentiu foi Satanás. Foi o único que sentiu a culpa e ficou com ela, não disse que era por causa de alguém. Adão e Eva de imediato começaram a terceirizar a culpa, e ao invés de falar sobre o que eles tinham feito, preferiram racionalizar. Eles se esconderam deles mesmos. Eles mesmos queriam acreditar de que toda aquela tragédia não podia ser por causa de algo tão mesquinho dos seus corações. Eles vão dizer o quê? Pensa em Adão e Eva: eu sou inseguro, comi o fruto porque papai não me criou direito, porque eu tenho muitos traumas, porque quem me criou não era bom. O que eles iam dizer? Que a sociedade não era boa? Que o ambiente levou eles àquilo? Que foram os traumas? Que era porque no Éden, antes de pecar, os hormônios se desarranjaram? Os problemas químicos levaram eles a fazer aquilo? Eles iam dizer isso para Deus? Portanto, abandonar o espírito de falsidade significa reverter a maldição. Isso só pode ser feito pelo Espírito da verdade, pelo Deus da verdade, para aquele que diz, eu sou o caminho e a verdade. Nós somos santificados, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos, por nos revestirmos do novo e habitados pelo Espírito, nós somos cooperadores com o Espírito. Se você é cristão, deve sempre fazer um exame de consciência e se perguntar: como eu estou nesse ponto? Estou falando a verdade para mim mesmo? Estou falando a verdade para Deus? Estou falando a verdade para quem eu estou dizendo isso? Estou revertendo a maldição da serpente, ou só estou continuando nela? Em segundo lugar, também costumo me esconder de mim mesmo, de modo que não quero falar a verdade para mim. Uma das coisas mais difíceis é falar a verdade para nós mesmos. É difícil falar a verdade para Deus, é difícil falar a verdade para nós. Isso aqui é inveja. Esse meu sentimento é orgulho. É difícil. Então nós mentimos para Deus, mentimos para nós, e só aí vamos mentir para os outros. Se aqueles fariseus dissessem, nós valorizamos mais a estima dos homens do que Deus, mas eles não podiam acreditar nisso sobre eles, era algo muito horrível. Então eles tiveram que mentir para Jesus.
E por fim, eles têm que se esconder dos outros. A ética cristã, ela inverte essa lógica. Vê como o cristianismo é muito mais radical, muito mais profundo e menos superficial do que a ética que só diz: olha, mentir vai acabar te levando para problemas, porque isso ainda é algo centrado em mim mesmo, isso um dia vai acabar mal. Ou então você é uma pessoa maravilhosa, você é um grande ser humano, você não é esse tipo de pessoa que mente. A Bíblia diz que é mais do que impraticidade, não é prático mentir, não é bom, destrói os relacionamentos e tal. A Bíblia diz, isso é a negação de Deus. Deus é o Deus da verdade. Você está negando Deus, você está abraçando a mentira, você está dizendo que não ama a luz e que você ama as trevas. Foi aquilo que Jesus disse para os perdidos, porque a luz veio ao mundo, a verdade, mas o mundo preferiu as trevas, preferiu a mentira. Tem distorcido a sua vida desde o início. Você já nasceu distorcido e está destruindo o mundo, mas porque a sua vida mesmo está distorcida, faz parte da própria natureza de Satanás e da natureza do homem caído. É uma força ativa do mal na sua vida, é ser uma mente com a mente de Satanás. Você deve abandoná-la. Lembre-se de quem você é. Você é criado na santidade da verdade, porque aquele que é a verdade morreu numa cruz, porque aquele que é a verdade não podia te perdoar simplesmente fingindo que você não fez o que fez, ou dizendo que o seu pecado não merece o inferno infinito. Ele não diz, porque ele é a verdade. Isso lhe custou a vida do seu filho amado. Você vê como ele é o Deus da verdade. É uma abordagem totalmente diferente. Nada daquela frase, bem, se você é uma pessoa decente, você não vai dizer mentira, você vai falar a verdade, porque você é uma pessoa decente. Isso pode até ser verdade, mas é superficial. A pornografia destrói os mecanismos do cérebro, destrói as pessoas. Isso é verdade, mas é superficial. Como ser honesto com Deus? Primeiro, como o mal opera em sua vida. Isso é importante. A Bíblia mostra que o mal é mais que meras ações erradas ou a quebra de regras. A Bíblia nos diz que o mal é uma força, é um poder ativo, atuante. Em Romanos 7, Paulo chama isso de uma lei. É até confuso, porque Paulo fica usando a palavra lei toda hora de maneiras diferentes. Isso é para você como se é um poder, porque ele fala sobre a lei de Deus e ele fala que há outra lei operando nele. Embora eu ame a lei de Deus no meu íntimo, vejo outra lei em mim que guerreia contra a lei da minha mente e me torna prisioneiro. Você vê, é meio confuso. Eu amo a lei de Deus, vejo a lei de Deus em mim, mas vejo uma outra lei. Eu amo a lei, mas vejo uma outra lei. Você lê e pensa, que lei é essa? Tem uma regra, uma lei que ele vê lá, e tem uma lei aqui, agora eu não sei que lei eu obedeço, não é? Ele quer dizer que é um princípio do mal ativo. É uma lei não porque você lê e tem que obedecer, é como a lei da gravidade, ela tem um poder. A gente chama de lei da gravidade, não é porque o Congresso votou e criou a lei da gravidade, amanhã eles podem abolir a lei. Ela é uma lei, no sentido de que ela é um poder que te atrai para a terra. Sabe, um corpo com mais massa atrai o outro corpo, é uma lei. E Paulo está dizendo, eu amo a lei de Deus, mas há uma lei, há um poder do mal, não fora. E o único poder maior do que esse é o poder da graça. Agora, essa força atua principalmente por meio de quê? De mentiras. Ela conta mentiras, é assim que ela me prende. Ela conta mentiras o tempo todo, é uma fábrica de mentiras. É uma outra lei em mim. Mentiras são a principal via pela qual o mal exerce controle na tua vida. É óbvio que Satanás te convenceu que oração não é uma coisa importante, é por isso que ela não é importante.
O que você acha que é realmente importante cabe no seu dia. Uma pessoa diz assim: eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Quem não come, não dorme, não casa, por que você não faz nada disso? Cara, eu não tenho tempo para dormir há uns 5 anos. Eu não almoço há 5 anos porque não tenho tempo. Tem tempo, mentira. Paulo tinha 24 horas por dia, Jesus tinha 24 horas por dia, Lutero tinha 24 horas por dia, os puritanos tinham, Calvino tinha, ninguém tem mais do que isso por dia. Sempre que a Bíblia fala de Satanás, apresenta ele como o pai da mentira, o príncipe das trevas, o pai das trevas. Mas por quê? Por causa da mentira. Porque tudo que ele fala, trevas, é mentira. Jesus diz que a luz veio ao mundo, ele é a verdade, mas as pessoas amaram as trevas, amaram a mentira, amaram a escuridão. A mentira diz sempre para nós que algo é preferível a Deus. Então, a gente vai falar sobre Satanás aqui, mas você vê que Paulo vai falar isso só lá na frente, quando ele começar a falar sobre os potestades, os principados. Ele diz, até isso, ao ser revestido novo, se despir do velho, você vai vencer, e no dia mau você vai ficar firme, e depois de haver feito tudo, vai ficar firme. Mas ele também, Satanás, ele é essa pessoa, mas ele também personifica o mal em geral, de modo que ele é um representante do mal maior que nós conhecemos. O que a Bíblia diz sobre Satanás, ela também diz sobre o mal em geral. Então a Bíblia constantemente repete que a principal forma de Satanás operar em sua vida é por meio de mentiras. Foi o que ele contou para Eva: no dia que você comer, você não vai morrer. Então o nome de Satanás significa o acusador. Ele é o pai das trevas. Significa que, mantendo-nos na ignorância da verdade, ele nos mantém na escuridão, nos faz amar a escuridão. E nós, caídos, com a natureza como a dele, amamos a escuridão. Então ele nos controla, nos mantém nessa ignorância. É o que Paulo falou: suas mentes estão entenebrecidas por causa da dureza do seu coração. Não é que por causa da mente entenebrecida o coração ficou duro. Primeiro o coração morreu para Deus e amou outras coisas. Então agora ele é duro, e então toda mentira cai bem. Você passa anos pregando o evangelho, aí o humanismo secular inventa uma outra coisa agora, pronto, a pessoa já acredita naquilo. O poder de Satanás é o poder das trevas. Efésios 4 que lemos, eles estão obscurecidos em seu entendimento pela ignorância em suas mentes. Não conhecer a verdade significa estar sob o controle do mal. Deixai a falsidade. É a primeira coisa. O mal te controla ativamente por meio de mentiras. Se você perder esse relacionamento, você vai ser infeliz. Se você fizer desse jeito aí, Jesus vai dizer que então, por que você não creu? Você então vai ficar exposto, a autoestima vai para o chão. Felizmente vivemos em uma cultura terapêutica, né? Então ela é ruim de todas as formas, mas pelo menos expõe essa realidade o tempo todo. Todo mundo, eu faço isso por causa daquilo, por causa daquilo outro. Coitado de mim, eu sou doente. Sabemos, por exemplo, que se um pai tem 2 filhas, uma bonita, mas a outra sem atrativos, de modo verbal ou não, ele pode realmente, se ela não tiver coisas maiores do que isso, né? Uma identidade em Cristo, isso pode distorcer a vida dela, não tão bonita, não tão talentosa, que não brilha tanto. Ela vai assimilando aquela mensagem que não é verdade, não é? E eu começo a acreditar que tem menos valor porque não tem a aparência física certa, ou menos digna por não ser tão inteligente. Isso é mentira, obviamente, não é? Se eu tivesse minha identidade em Deus, essas mentiras não iam ter um poder determinante em mim, mas senão elas têm, não é? Isso não é uma verdade bíblica, mas vai distorcer a vida dela. E nós sabemos disso. O problema é que, por termos corações maus, nós mesmos geramos a maior parte das mentiras que são contadas para nós, e não as pessoas, nem a sociedade, nem mesmo Satanás.
E isso acontece constantemente. A gente pode ver isso na criação de filhos. Imagine um filho teu com 15 anos chegar em casa e falar assim: pô, Pacha, eu queria uma moto. E os pais se reúnem e falam: filho, nem nós, nem você tem condições de pagar por uma moto. Mas mesmo que tivéssemos, seria um péssimo investimento. Além disso, é perigoso para alguém da sua idade. Por essas razões, você não vai ter uma moto. A criança reage. Ninguém precisa contar mentiras a ela. Ela já tem prontas. Ela diz: se vocês me amassem, vocês me dariam uma moto. Isso ia ser tão importante para mim, mas vocês não me amam. Então vocês não fazem. Isso começa tão cedo. Se vocês me amassem, vocês fariam o que eu quero. Basta você dizer ao seu filho: desculpa, mas você não pode tomar sorvete agora. Você já comeu sua sobremesa. E a criança começa: se papai me amasse, ele me daria sorvete. Com o tempo isso só vai piorando. Você começa a dizer que todo mundo, se se amasse, faz da tua vontade. As pessoas quando dizem assim: a igreja precisa ter mais amor, ela está sendo contrariada. Porque ela ainda é aquela criança: não fiz o que eu quero, papai não me deu sorvete, papai não me ama. Se ele me amasse, me dava sorvete, me deixava ter a moto. A gente percebe que é o orgulho, o ego da criança gerando uma mentira. É óbvio que os pais dela amam ela, e exatamente por isso estão dizendo não para a moto. Mas o ego dela diz ao contrário: se eles te amassem, eles fariam o que você quer, diriam o que você quer ouvir. É por isso que a pessoa diz: a minha vida de oração é ruim, porque a igreja não me estimula. Mentira! Ele quer acreditar nisso para ter uma justificativa para o seu desinteresse por Deus. É muito difícil dizer a verdade para nós: eu não tenho interesse em Deus, então eu não tenho uma vida de oração. Eu não me interesso por Deus, por isso eu não leio o que Ele escreveu para mim, as cartas de amor que Ele mandou para mim, porque eu não me interesso pelo seu amor. Se a garota que eu mandasse uma carta, eu não ia dizer: eu não li nenhuma carta. Está aqui, ó, todas as cartas que ela me mandou. Por que você não leu, cara? Ninguém me estimulou. Se a garota que ele mais que gosta, ou o rapaz que ela mais gosta, mandasse um WhatsApp, por que você não abriu, cara? Há 6 meses essa pessoa te manda. Ninguém me estimulou a abrir. Quem falou que eu tinha que abrir? Ninguém me estimulou a ler essas coisas. Não, dá lá um sinal no WhatsApp, sei lá no que a pessoa usa. Eu, por exemplo, eu não sei nem como funciona o WhatsApp. A pessoa logo lê. Por que ela não precisa de incentivo? Porque é a pessoa que ela queria, que está mandando uma mensagem para ela. Ela não diz: papai não me estimulou, mamãe não me estimulou, não abri o WhatsApp, a igreja não me estimulou, ninguém me estimula. Eu recebi mandaram para você já 5 meses, aquele emprego que é um salário alto, por que você não abriu nenhum e-mail? Ninguém me estimulou. Eu não leio, alguém tinha que me estimular. Mentira! Mas é difícil dizer a verdade para nós. Difícil. Eu quero acreditar para ter uma justificativa para o meu ódio. A ódio é meu pai, então eu tenho que dizer que ele não me ama, porque senão eu vou dizer que filho horrível eu sou. Meu pai me cuidou de mim, faz tudo por mim, mas porque ele não quer me dar uma moto, quer um capricho meu, eu estou com tanta raiva dele, estou com ódio do meu pai. Que maldade é essa no meu coração? Mas eu não posso dizer essa verdade para mim. Então eu tenho que dizer que meu pai não me ama, para justificar o meu rancor, a minha raiva. Se eventualmente um dia ele realmente acreditar nisso, se essa criança acredita nisso aqui, que os seus pais não são maravilhosos porque não deram a evidência de dar uma moto, isso vai distorcer a vida delas. E eles começam até a exagerar: vocês não me dão nada, vocês não fazem nada que eu quero, vocês não me agradam em nada, vocês me odeiam, ninguém me ama. Está vendo? É a mentira, vai distorcendo. Um dia essa pessoa vai dizer: ninguém me ama naquela igreja, ninguém me ama naquele lugar. De onde veio essa mentira? Vem de dentro. Paulo diz: há uma lei dentro de mim, há uma lei que se levanta contra a lei de Deus. Em Efésios ele está dizendo: como você se despe desse velho homem e se veste do novo.
E há tantas mentiras que se arraigam e distorcem a vida. Você vai começar a dizer: se Deus me amasse, não ia deixar eu ter essa doença, não ia deixar meu marido ir embora. Se Deus me amasse, por que minha vida espiritual está no buraco, está fria? Por quê? Porque meu cônjuge foi embora. Mas porque Deus não merece o teu amor mais? Você não fala mais com Ele, você não lê mais a palavra dEle, você não sente alegria em louvá-lo? Não, ela está dizendo o seguinte: se Deus me amasse, não teria deixado isso acontecer. É a mesma coisa que ela começou, a mentira distorceu a vida dela lá do início. Papai não me deu isso, agora Deus não responde às minhas orações. Essas mentiras estão lá no fundo. É curioso como, passar dos anos, muitos, né, sabem que ela está lá, mas não sabe, nem sabem mais como lidar com isso. Já é o seu modo automático de vida. Alguém fez uma coisa que não fez o que eu queria, então não me ama. Deus, a igreja, papai, mamãe. E eu, para justificar a raiva que eu estou sentindo, vou ter que me vitimizar, porque senão eu que sou realmente, vou ter que admitir que eu estou com raiva, porque eu acho que todo mundo tinha que fazer o que eu queria. Então, Adão e Eva pediram: se Deus nos amasse, ia deixar a gente comer todas as... Por que não posso comer dessa? Outra mentira clássica: não pode ser errado se é tão certo. Se eu estou tão apaixonado, isso não pode ser errado. Ou se eu tenho esse desejo, isso não pode ser errado. Não é? Mesmo assim, essa ideia continua rondando a mente. Então, como alguém pode se livrar dessas distorções? Se a pessoa não abandonar a falsidade, não pode dizer a verdade, nem para Deus, nem para ela, nem para os outros. Outro problema que você tem, se baseia numa mentira que está lá no fundo. Se você pensa: se Deus me amasse, não teria permitido que eu não fosse tão inteligente, que eu não tivesse isso aqui, não tivesse aquilo, não tivesse aquela habilidade, não tivesse encontrado um cônjuge, não tivesse encontrado aquele emprego, Deus não teria permitido, eu estou deprimido, eu estou chateado, minha vida é horrível, minha vida é um lixo. Tudo que a Bíblia diz sobre Deus e sobre a vida, e alegrar-vos no Senhor, está errado, porque minha vida está errada. A ansiedade sempre nasce de uma mentira que diz: Deus não sabe o que está fazendo, Deus vai fazer coisa errada amanhã. Você quer um troço, mas Deus, para estragar, Ele não vai te dar. Você está querendo entrar naquela faculdade, mas Deus, só para arrasar a tua vida, não vai dar. E você, é uma mentira que Deus faça isso por essas razões. Mas como você acredita que aquilo lá que você acha que tem que acontecer, então você fica ansioso: será que vai dar errado? Se der errado, minha vida está destruída, vai estar acabada. A amargura é inevitável quando você se recusa a enxergar a própria dívida para com Deus. E os cristãos paulinos entendem isso. Você já reparou que quando você está sob o poder da verdade, ouvindo um sermão particularmente convincente, lendo um livro cristão que te confronte, estudando a palavra, a verdade começa a devorar sua ansiedade, seus medos, suas raivas, seus ódios, a não ser que você comece a contar mentiras, mesmo na hora do sermão, mesmo na hora que a Bíblia você está lendo, e você começar a trazer mentiras justificativas, humanismo secular. Você diz, quando você realmente está sendo tocado pela verdade, você diz: nossa, por que eu estava tão preocupado? Caramba, eu me esqueci completamente da sabedoria e do poder de Deus, me esqueci da cruz, porque eu estava tão na escuridão, sem sentir o amor de Deus. Ele não prova o seu amor comigo, tendo o seu filho morrido por mim. Isso significa que você estava sob a influência da mentira, e a sua vida então está distorcida. Todos os nossos problemas vêm disso. O problema maior é que, quando saímos do raio da verdade, o tumor volta a crescer, queridos. Ou você fica continuamente sobre o raio, a luz da verdade, ou o tumor da mentira volta a crescer, porque ele ainda está dentro de nós. Há uma outra lei. Precisamos de doses constantes de radioterapia, como agora aqui, da verdade de Deus. Porque enquanto estivermos nesse mundo, esse tumor ou está sobre a radioterapia da verdade, ou ele começa a crescer. Em outras palavras, se quisermos impedir a força ativa do mal, da mentira de nos dominar, como Paulo fala, temos que criar um campo minado de verdade na nossa mente, para que com cada mentira, a lei que está dentro de outra lei, quando cada uma delas vier, a verdade vai lá.
Sabe? A verdade vai dizer assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Deus não é digno de você esperar nele? Espera em Deus. A verdade está sempre lá, sabe? Com suas doses de radioterapia, não deixando o tumor crescer. Isso precisa saturar a tua mente. Você, se não saturar a tua mente com a verdade, entenda, você não precisa saturar você com a mentira. A mentira está lá. A mentira está vindo de todos os lugares do mundo. Ser honesto com Deus envolve acolher a palavra dele, quer você goste dela ou não. Quer você naturalmente concordasse ou não. E deixar essa verdade criar raízes. Abandone a falsidade. Vocês já me ouviram dizer isso? Muitos de vocês podem até achar engraçado, né? Você tem que parafusar a verdade no teu coração, até que ele fique emperrado lá dentro, que nada tire mais. Sabe, você não consegue mais tirar um parafuso, uma coisa assim. Richard Baxter, ele dizia: aperte a verdade até ela fixar no seu coração. Não basta dizer: eu acredito que Deus é todo poderoso, todo sábio, todo amoroso. Se isso não está fixado no seu coração, você é todo sábio, então por que você está ansioso? Ele é todo poderoso, então por que você está com medo? Ele nunca falha, então por que você está ansioso, com medo dele falhar? Richard Baxter diz: é porque a verdade não foi parafusada no seu coração, é uma coisa frouxa. Ele é todo poderoso, é frouxo. Qualquer coisa vem, joga isso fora. Mas você sabe, não é? Você diz que ele é todo poderoso, mas você sabe no seu coração, você acha que não é. Que ele é sábio, mas que ele opera todas as coisas para o teu bem, mas você não acredita. Então você anda sob a influência da mentira. E é preciso ser honesto com Deus por meio do Evangelho. Você tem que levar a verdade até o fundo de si, sendo honesto. Por que o Evangelho é uma coisa que deixa a gente ser honesto? Porque nós não somos condenados quando admitimos essas coisas. Nós sempre estamos escondendo as coisas porque a gente sabe que aquilo vai gerar o que? Condenação, tal. Mas o Evangelho diz: não, 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 não. Você pode falar a verdade para você mesmo. Essa é a humildade evangélica. Asaf pode dizer: Senhor, eu senti inveja. Deus não vai dizer: bonito, né, Asaf? Pode tanto tempo com inveja. Sai para lá, estou cansado de você. Ele sabe se ele disser: Senhor, eu entrei no teu templo e eu vi que era inveja. Ele é fiel e justo para nos perdoar. É uma despedida deliciosa de nós mesmos, sabe? Um adeus ao ego, dizendo: chega de choramingar, chega de lamúrias, chega de vitimização, chega de sensibilidade ferida, de encontrar uma explicação fora de mim para cada coisa que está dentro de mim. Chega. Eu sei onde peco, eu vou confessar a Deus. Eu sei porque estou me sentindo assim, porque papai não me deu a moto, porque Deus não fez aquilo, porque aquela pessoa não me deu a posição que eu queria. É ego, meu ego ferido. Chega. Ele lidou com esse problema. E você pode também se virar para o inimigo. É verdade, é inveja, mas eu fui perdoado em Cristo. Jesus carregou a ira por essa inveja, então eu posso confessá-la. Você não pode ficar me acusando, você não pode. Sai daqui, Satanás, sai daqui, ego. Eu sou livre. Não vou mais me exaltar quando acerto, nem vou me destruir, chafurdar quando estou errado. Eu vou a Cristo, ao Evangelho. Ele é meu substituto, meu sacrifício. Não preciso me martirizar, nem nunca me exaltar. Humildade evangélica é um adeus a si mesmo, é um adeus ao ego, é um adeus à culpa esmagadora. Quando você se arrepende, está de fato se lembrando dessa grande verdade: eu sou muito mais pecador do que eu pude imaginar, muito mais mal, mas Deus me amou infinitamente mais do que eu imagino. Ao colocar essas coisas sobre o seu filho, isso é arrependimento. Arrependimento é encarar a verdade sobre si mesmo. Se sua consciência não estiver moldada pelo Evangelho, você não tem força nem segurança de admitir algo ruim em você, porque a tua própria autoimagem despenca quando você diz: isso aqui é inveja. E as pessoas na igreja
as pessoas na tua cara para dizer, você é rude, você é uma pessoa grossa, e você não pode lidar com aquilo, você não pode lidar com você é uma pessoa rude. Você diz, esse é meu jeito, esse é meu temperamento, esse é que eu estou naqueles dias, não é? As mulheres vão falar, os homens vão falar, isso aqui é porque o homem tem coisas agressivas em si, porque ele tinha que caçar no mato. Para de mentir. Mesmo quando tenta conversar, você não tem gentileza, você está sempre ofendendo as pessoas. Não estou ofendendo as pessoas são difíceis. Abandone a falsidade para você poder dizer a verdade. Todos, Paulo está dizendo, isso é se despir. Você pode dizer, eu sei que sou pecador, mas sou salvo pela graça. Eu posso olhar para essas coisas feias e posso realmente colocar diante de Deus. Eu posso dar o nome verdadeiro delas. Se eu vier com o humanismo secular, o sangue de Cristo não pode cobrir, não pode. Eu continuo culpado, mas se eu confessar, se eu disser o que é de verdade, eu não sou afastado, não sou abandonado, não sou desprezado por Deus, eu não sou. Essa é a humildade evangélica, não é? Sendo honesto com Deus, agora sendo honesto conosco e sendo honesto com os outros. Então, falar a verdade implica, quando eu estou em relação com os outros, não mentir, mas também não enganar. Se eu deixar a pessoa pensar uma coisa que é errado, então eu estou enganando ela, mesmo que eu não precise mentir para isso. Como o cara que simplesmente não vai dizer nada, mas ele sabe que o outro não roubou o banco, mas ele não vai dizer nada. Ele está deixando a pessoa acreditar que aquela pessoa roubou o banco. É possível enganar sem mentir explicitamente. Se alguém está falando, e você sabe que a pessoa está errada, mas você não diz nada, está falando um monte de coisa, falando mal de alguém, você fala, não vou falar nada. Vou deixar, ela está acreditando que você está concordando com ela. Você está fazendo ela acreditar que toda aquela sujeira é verdade. Mas simplesmente não, eu ouvi, não falei nada. Então você deixou. Hoje é fácil isso pessoalmente, e é fácil, maior ainda nas redes sociais, né? Porque você vai lá e ainda dá uma indicação de que você concorda. E ele tem isso como aprovação. A outra pessoa tem isso como aprovação, porque ela falou, você ficou, aprovação. Você pode dizer assim, eu não falei nada, eu só ouvi. Então, você ouviu e não disse nada. A pessoa está dizendo que o outro roubou o banco, você viu que ele não roubou, mas você prefere não falar nada. É engano. Isso é covardia, não é falar a verdade. Ou seja, que a gente acha que é mentiras benevolentes. Ao longo dos anos, eu espero que isso mude, não é? Várias vezes a família, às vezes você vê isso em várias, mesmo quando não é com você, não é? Famílias passando a responsabilidade para o pastor, o médico, né? A pessoa tem só alguns meses de vida. Não posso falar isso para ele. Pastor, você pode contar para ele que ele vai morrer? A família não quer dizer nada, o médico não quer dizer nada, e às vezes a pessoa fica o quê? Ela fica sendo enrolada por muito tempo para saber a verdade do que está acontecendo. Aquilo é importante. A vida está acabando, há implicações enormes. Não posso dizer porque senão ela vai ficar tão triste, vai ficar tão... eu não consigo dizer. Mas esse medo que leva todo mundo da igreja a ser falso assim com o mundo inteiro. Eu não posso dizer porque isso destrói. Essas coisas na igreja destroem o quê? No mundo, mas destrói os relacionamentos, destroem. Exageros, eufemismos, não é? A pessoa escreve um texto e você dizendo, o teu texto é muito sofisticado para o público. Mentira, o texto não era bom.
há mil formas, em coisas graves ou não, de você... É essa duplicidade. Por exemplo, você muda de personalidade dependendo de onde você está? Você é exatamente na faculdade como você é aqui? Você é no teu trabalho como você é aqui? Ou você é aquelas pessoas, não, eu sou cristão, no meu trabalho eu não levo o evangelho. Então não é quem você é um novo homem. Você está se revestindo do novo, não no culto, não em casa. Você não tem duplicidade. É isso. Isso é muito fácil para todos nós, como eu sei, porque eu conheço a natureza humana. A Bíblia diz isso. Se você é uma pessoa no seu local de trabalho e outra pessoa na igreja, se você trata as pessoas de um jeito, mas quando chega alguém você muda o tratamento, porque você estava sendo grosso, então é duplicidade. Você devia sempre entender que estava diante de Deus. Falta coerência. Eu já disse isso, as pessoas dizem assim, não, eu não posso deixar de fazer isso aqui, não consigo, eu acho que é um vício, eu não sei o quê, mas quando entra outro ser humano, ele para. Então por quê? Porque que ele simplesmente não acredita que Deus estava lá. Quando ele pensa que aquilo que ele está fazendo, outro ser humano vai pensar alguma coisa ruim dele, aí por causa da sua autoestima ele consegue parar. Mas quando era só Deus vendo, ele não se importa. E isso vai envolvendo tudo. Não é? Manter promessas. Nós somos uma geração que odeia promessas. É por isso que o casamento está assim. As pessoas não querem, por quê? Porque é uma promessa, e se eu fizer a promessa eu vou ter que cumprir, então é melhor não fazer promessas. Quando eu faço uma promessa, há um escritor famoso, né, falando sobre casamento, ele diz assim: quando eu faço uma promessa, eu estou testemunhando que meu futuro com você, por exemplo, um casamento, está trancado num feixe biônico e que você perdeu a combinação. Aquela promessa está dizendo que eu nunca vou dizer assim, eu vou te abandonar por causa dos meus problemas genéticos, por causa da bioquímica do meu cérebro, por causa disso, porque aconteceu aquilo. Não, a promessa está dizendo, olha, você pode confiar em mim, independente de como eu estiver me sentindo, eu vou agir assim, independente de como tiver a bioquímica do meu cérebro, eu vou agir dessa forma. Você pode, eu vou te tratar não dependendo do que acontecer no futuro, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então ele diz, quando eu faço uma promessa, eu atesto que não fui empurrado para algum itinerário definido as minhas condições psíquicas no passado, pelos meus pais, pelos outros. Estou dizendo que eu vou fazer isso, não importa como eu me sinta, não importa o que aconteça. Quando eu faço uma promessa, eu declaro que o meu futuro não é predeterminado pela cultura, nem pelos os meus hormônios. E ele continua, nenhum pastor alemão jamais prometeu estar sempre presente. Ele diz, promessa é a única coisa que nos faz humanos. Finalmente, os bichos, eles vivem por instinto. Eles vão abandonar o leão que é fortão, que é o chefe, quando ele estiver fraco. Porque ele não é mais um bom líder, ele não é mais forte, então vamos deixar ele para morrer. Os animais estão seguindo instintos, segue o cio, eles seguem essas coisas, mas o ser humano ele faz promessas. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou ser dirigido por hormônios e pela bioquímica e por o que aconteceu no passado, pelo que vai acontecer no futuro. A minha promessa é que eu vou estar aqui. Não importa como eu estiver me sentindo. Eu não vou prometer que vou estar sempre me sentindo igual, porque eu não posso prometer isso. Eu posso prometer que eu vou estar aqui. Percebe o que esse autor está dizendo ao falar sobre o que a Bíblia diz para nós? Deus fez uma promessa, ele disse, eu jurei por mim mesmo, Abraão, não importa o que aconteça, eu vou fazer o que prometi. A Bíblia diz que como não tinha algo maior para ajudar, Deus jurou por Ele mesmo. Ele está dizendo, nunca acredite que algo possa acontecer que eu mude o que eu vou fazer.
Um dia o filho jurou, fez uma aliança eterna e disse para o pai: eu vou para a cruz, eu vou tomar o cálice, não importa como eu estiver me sentindo. A gente sabe como ele estava se sentindo, ele estava suando sangue, ele estava na mais profunda agonia, mas ele tinha que ir em frente. Fazer uma promessa é marcar um compromisso, Chesterton diz, com você mesmo no futuro. É dizer, lá no futuro eu vou ser assim, e eu marquei, eu não vou ser outra pessoa. Se você promete algo ao cônjuge, está dizendo, daqui a 3 anos eu continuarei aqui por você, não vou ser controlado nem por você, nem por mim, nem pela minha genética, nem pela minha criação, eu vou ser controlado pela promessa. A única maneira de não ser controlado pelo futuro incerto é por meio de promessas. Então, a Bíblia diz, e esse autor estava dizendo, essa é a única forma de nós sermos humanos. Os animais não são assim, eles são guiados pelos instintos, pela força dos hormônios. Eles são seres criados somente assim. Nós não somos assim. Se somos, é porque o pecado nos faz menos humanos. Thomas More, que foi queimado na fogueira, nosso tempo acabou, né? Por meio de não retratar suas convicções sobre Deus, a filha dele, Meg, pediu: pai, por favor, renegue o que você diz crer, só para eles não te queimarem na fogueira, depois você faz qualquer coisa. Ele disse: minha filha, quem nós somos é como água na nossa mão, se a gente abrir a mão, vai embora para sempre. Se eu diante da fogueira renegar o que eu creio sobre Deus, então eu me perdi para sempre. Meg, quando um homem faz uma promessa, ele se segura na própria mão. Se ele abre a sua mão, ele se perde de si mesmo. Manter a palavra e a promessa é um atributo divino. Ele nunca volta atrás. Deus é fiel. A gente gosta de cantar: tu és fiel, Deus, tu és fiel. Então, é quando nós somos mais seres humanos, é como nós somos, como Deus é. Ele é fiel. Por que Ele é fiel? Porque Ele não diz: olha, eu falei aquilo, mas eu não contava que você fosse fazer todas essas coisas, ou que as coisas iam ser tão difíceis, então agora eu vou mudar. Ele é fiel porque Ele nunca muda. Aí você diz: porque Deus não tem que passar pelo que... Mentira, Deus teve que experimentar o inferno infinito, e Ele não mudou o que disse. Ninguém vai passar pelo que Deus passou para ser fiel. Ninguém. Não estou dizendo que não existam votos insensatos, piores do que cumprir, quebrar, sabe? Mas não são esse tipo de coisa que está distorcendo a vida das pessoas. É porque elas, na verdade, não têm mais interesse em manter aquilo por causa delas mesmas. Não é porque foi algo assim. Então, cada coisa, se você falar para alguém: vou orar por você, ore. As coisas menores, sabe? Diga: eu sei que Deus é onisciente, não posso me esconder dele, Ele vê tudo que eu faço. Eu sei que Deus é todo amoroso, Ele me aceita em Cristo, então eu não preciso fingir ser outra pessoa, mas Ele me faz ser outra pessoa. É claro, a honestidade pode nos deixar mais vulneráveis para nós mesmos, de ter que admitir coisas sobre nós, mas esse é o caminho de se revestir do novo homem. Você vê, não é porque você é alguém de valor e você é alguém íntegro e é muito feio, e se você não for verdadeiro, um dia a mentira vai voltar para te pegar. Portanto, abandone a falsidade e fale a verdade uns com os outros, pois somos membros uns dos outros. Vamos parar aqui e vamos continuar hoje à noite daqui. Então vou falar um pouquinho mais sobre deixar a falsidade e falar a verdade, e aí entramos no irai-vos e não pequeis. E se nós não terminarmos, então nós no domingo que vem continuamos no irai-vos e não pequeis, e continuamos na próxima injunção do apóstolo Paulo. Quando nós lembramos que por uma aliança e por ser a verdade e jamais ser infiel, Cristo foi até o fim
nós começamos a ver o que é se revestir do novo homem. E nós sabemos que não podemos lidar com a mentira se primeiro não abandonarmos a falsidade. Se não abandonarmos as concupiscências do engano, os desejos que fluem da mentira, nós vamos mentir para Deus, vamos mentir para nós, e então vamos mentir para os outros. Vamos orar. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder. Mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.